Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Quero agradecer aqui a participação dos nossos painelistas nesse podcast do TI Inside Talk especial, que vai discutir as questões da inteligência artificial e, particularmente, da inteligência artificial generativa, a IA generativa. Nós estamos aqui com o César Taurion. O César Taurion ele participa do Conselho de Inovação de várias empresas, é mentor investidor em várias startups e foi diretor de novas tecnologias da IBM. Estamos também com a Patrícia Peck, que é advogada especializada em inovação e direito digital, CEO do escritório Peck Advogados e conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD da ANPD. E também com o Enio Moraes, que é o CIO da Semantics. Então, eu quero agradecer já de início a participação de todos vocês. Bom, a ideia aqui é falar sobre esse fenômeno da IA generativa, né, e de todas as implicações que a inteligência artificial pode trazer, não só para o mercado, mas também para a sociedade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial ao César. César, como é que você vê a questão da IA generativa? Muita gente acredita que a inteligência artificial pode ter uma ideia original. Como é que você interpreta essa possibilidade, né? Tem muita gente que diz que a inteligência artificial vai substituir o homem, né? É muito curioso isso que você falou, né? Eu tenho vivenciado o que nós chamamos de inteligência artificial já há bastante tempo. Meu primeiro projeto foi ainda no final dos anos 80, na época com os chamados expert systems, que era o topo da tecnologia naquele momento. E depois eu vi algumas perdas de interesse, em torno de 2010, 2012, novamente, com o Deep Learning aparecendo, que já tínhamos dados em volume suficiente para treinar algoritmos sofisticados, a gente via algumas coisas acontecendo muito nessa linha. Não precisaremos mais de médicos cardiologistas, que os algoritmos podem fazer a análise de imagens com muito mais precisão e assim por diante. Vimos quando o Watson apareceu, também muita gente falando sobre isso. O que aconteceu, eu acho que de diferente agora, é porque nós estamos trabalhando principalmente com modelos de, vamos chamar assim, de IA preditiva. E a IA generativa não é uma coisa nova, a ideia básica é um algoritmo criado, um modelo criado pelo Google em 2017, Transformer, e foram feitas em diversas experiências do próprio Google, depois o próprio GPT, a OpenAI com GPT-1, 2, 3 e finalmente o GPT-4. E o GPT-4 através do ChatGPT. E qual é o diferencial que eu vejo? É porque, pela primeira vez, qualquer pessoa tem acesso à inteligência artificial. Antes, mesmo, vamos falar do Watson, ou quando você via coisas muito inovadoras surgindo, o AlphaFold, que fazia previsões bastante significativas, faz, aliás, de desdobramento da proteína, poucas pessoas estão antenados com essa questão, né? A proteína, a cadeia de aminoácidos. Quando a gente via um sistema vencer o jogo Go, né? Vencendo o campeão mundial de Go, um jogo de estratégia através do AlphaGo, quantas pessoas jogam Go? Né? Então você lia nos jornais e tudo. O ano passado, quando o Lambda, que também é basicamente em cima de Transformer, apareceu na mídia porque um analista dele estava dizendo que a máquina é senciente e assim por diante. Porque ele interagia assim como o ChatGPT. Mas como é que a maioria da população via isso? Nos jornais, lendo alguma coisa, ouvindo falar, um videozinho aqui. Nunca teve contato, então tiveram contato. Isso, para mim, é algo como se você fosse dormir na Idade Média e acordar na era espacial. E o mundo mudou. Agora, o mundo mudou, não preciso mais de determinadas funções, empregos, não preciso mais nada. A grande questão é que quando você tem uma tecnologia avançada e você não a conhece, ela parece mágica. O escritor de ficção científica, Arthur Clarke, já falava isso. Uma tecnologia avançada parece mágica. E né? A gente olha assim, uau, que legal. À medida que a gente vai vendo, vai aprendendo, entendendo o que é, a gente vê, espera aí, isso aqui é um modelo probabilístico. São um conjunto de fórmulas matemáticas que vão gerar textos ou imagens baseados
uma imensa base de dados que ele tem acesso, e através de análises combinatórias desses dados, ele gera ou novas imagens ou gera alguns textos que fazem sentido. Fazem sentido para nós, seres humanos, não para a máquina. Quando a gente vê 1 mais 1 igual a 2, a gente vê uma fórmula aritmética. Ele não, ele coloca isso aí dentro da sua matriz, né, dos seus conjuntos de tokens, como é chamado isso, e vê que a probabilidade daquele 2 aparecer depois dos dois símbolos 1 mais 1 é grande, então ele coloca isso. E consegue colocar em frases mais longas, porque isso é uma mexida no algoritmo. Bom, então, as pessoas ficaram surpresas e aí começam a realmente viajar um pouco. Mas nós estamos falando de um sistema que faz análise de probabilidade em cima de alguma coisa. E ele gera? Não. O que ele está fazendo, por exemplo, os textos gerados são pedaços de textos que foram colocados para o treinamento, né? Quando ele fala treinamento, dá a impressão que é treinamento igual ao ser humano, não é um ser humano, não é um ser senciente. Obviamente não faz sentido nenhum para ele. Ele não entende que é um cachorro, que é uma vaca, que é um 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, para nós faz sentido, cachorro mais vaca igual a boi, para ele é a mesma coisa. Então, faz sentido para a gente e dá a impressão que a gente está falando com alguém inteligente e que gera coisas. Não gera. Então, os textos gerados são, basicamente, pedaços de textos já existentes que ele faz uma recombinação de acordo com o que você solicitou e sai um negócio muito coerente, muito consistente, mas com eventuais erros, porque nós estamos falando de um sistema probabilístico. Então, a chance daquilo aparecer correto existe, como a chance de aparecer incorreto existe. Então, se tiver um texto muito longo e tiver muitos erros factuais, para ele não faz sentido nenhum. Ele está colocando ali, você que tem que olhar isso. Então, o cuidado que nós temos que ter é, primeiro, ele não gera nada de novo, ele está trabalhando com o que já existe. Segundo, é apenas uma combinação de coisas. Legal. Essas combinações podem parecer diferentes. Terceiro, tem a questão das chamadas alucinações, porque muitas vezes, recentemente eu fiz até um teste de um texto científico e ele me trouxe referências a artigos científicos que não existiam, mas que aquele conjunto de letras e palavras fazia sentido para ele na montagem da frase. Para ele fez sentido na montagem da frase, que a probabilidade de uma palavra aparecer depois de outra, um conjunto de frases aparecendo de outra, a probabilidade era alta, então ele me deu esse resultado. Mas não fazia sentido nenhum, porque os textos não... Ou o texto, né, no caso que eu experimentei, não existiam, muitas vezes ele coloca autores com outras coisas diferentes. Há pouco tempo fiz um teste, e quando você faz um teste, é difícil repetir, né? Porque ele tem um algoritmo que entra também o fator aleatoriedade. Então, você der o mesmo prompt 2 vezes seguidas, a resposta é um pouco diferente. E quando você mexe no prompt, ele dá outra resposta. Então, por exemplo, você pergunta para ele, como aconteceu recentemente, uma experiência, sobre falar sobre Ayrton Senna, ele fez um texto muito legal, mostrando que em 1994 tinha havido um acidente, 84, não me lembro agora, um acidente, etc, etc, etc. 1984, se não me engano. Tinha havido um acidente, e em Imola, tudo bem. Aí você fala, ok, agora, me explique mais detalhes, como é que foi o acidente de Senna em Interlagos, em 1991. E ele me trouxe uma resposta consistente. E disse, inclusive, que ele bateu no Nakajima. Ele inventou uma história, simplesmente que eu mexi um pouco no ponto. Então, o que eu vejo é o seguinte, se eu quero que ele me gere um texto para contar uma historinha para meus filhos, legal, não tem risco nenhum. Uma história de ficção científica, um conto, não tem risco nenhum. Mas se eu quero algo mais sensível e que eu não tenho a condição de validar, o risco é muito grande. Então, esse momento que nós estamos vendo, eu vejo que é um deslumbramento com a tecnologia e que, ao longo do tempo, nós vamos nos acostumando, nós vamos entendendo as suas potencialidades e limitações e verificando, olha, a IA preditiva, mas a IA generativa são excelentes ferramentas complementares
cada um tem sua aplicabilidade. Eu quero fazer uma análise de predição de, eventualmente, um futuro ataque cardíaco devido à análise e correlação de diversas variáveis, eu consigo com a análise preditiva. Com a análise com a IA generativa, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu consigo juntar, por exemplo, um texto coerente para dar, digamos, robustez àquele diagnóstico. Mas eu, médico, tenho que dar uma olhada para ver se também não tem alguma coisa absurda. Então, a ideia que vai gerar coisas e que vai substituir profissões, eu acho um tanto um quanto exagerado. Nesse momento do hype tecnológico, que nós estamos assim vivendo a emoção, né? O ciclo de evolução da tecnologia, no início, é aquela curva da emoção, onde as decisões são tomadas por emoção, o mundo vai mudar, e depois a gente tem a frustração, não porque a tecnologia seja ruim, mas talvez que a gente tenha superestimado a tecnologia, subestimado sua potencialidade, depois entra a racionalidade, e aí sim as coisas vão funcionar adequadamente. Então, é uma questão de tempo para isso acontecer, e faz parte do processo de evolução tecnológica. O entusiasmo é interessante que até leva à discussão muitas coisas que antes não se discutia, porque muita gente passou agora a entender o que é, ou pelo menos a interagir com inteligência artificial. Patrícia, como o Taurion disse, quer dizer, a tecnologia está muito acessível a uma grande quantidade de gente como nunca teve antes, né? Mas o que a gente vê é que justamente essa profusão em relação à adoção da IA generativa, do ChatGPT, não está levando em conta muitas considerações de caráter legal, do risco do uso dessa tecnologia, né? Como a questão da proteção de dados, do direito autoral, do copyright, do direito à retificação de alguma informação. Então, do ponto de vista jurídico, como é que você está vendo essa polêmica envolvendo a IA generativa, o ChatGPT, que hoje ainda é o mais conhecido? Bem, primeiro, Claudinei, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, com o César, com o Enio, falando de uma pauta que eu gosto muito quando a gente fala sobre inovação e regulamentação, né? Que eu acho que é o ponto que a gente está tratando aqui. Acho que sempre quando a gente está num processo de mudança tecnológica, tem riscos, isso é natural até na condução de você lançar qualquer novo produto, qualquer novo serviço. E o que você está colocando, e que acho que é um ponto importante, conecta na fala do Taurion, é que tem o lado ainda na prototipagem, que é em que momento na indústria você lança o produto tecnológico, que a gente sabe que, em geral, na indústria tech, né, e de software, ele sempre sai com uma versão beta, ou seja, não totalmente testado, e que existe uma parte que você vai identificar depois que ele já está sendo utilizado, o que historicamente é muito curioso na indústria de software, que depois vão sendo lançadas versões de upgrade ou atualizações, que em outras indústrias a gente chamaria de recall para poder corrigir falhas ou gerar melhorias, mas que na indústria de tecnologia não dá um tratamento com essa característica, o que isso sempre nos trouxe uma reflexão do ponto de vista jurídico, porque parece que se quer diminuir a responsabilidade do fabricante, você não pode diminuir a responsabilidade do fabricante por aquilo que ele esteja desenvolvendo, ainda mais ainda num momento em que você ainda não sabe quais são todos os efeitos daquilo que está sendo desenvolvido, ainda mais no nível, como a gente vê, que é avançado no sentido da inteligência artificial. Segundo, como sabemos, qualquer novo produto ou serviço hoje sendo lançado, ele já está dentro de um contexto regulatório que você precisa atender. Regras de proteção de dados pessoais, framework de privacy by design, você precisa atender framework de cibersegurança, né, que a gente poderia dizer também de security by design, você precisa atender framework de ethics by design. Então, a partir do momento que isso já está sendo utilizado por demais, e aí, como você perguntou da parte de IP, de direitos autorais, vai trazer desafios, porque o Taurion mesmo comentou, ele aprende com todos os conteúdos imputados, ele traz respostas utilizando essa informação, então, dependendo do motivo de uso, que é a finalidade de uso, aquilo não teria um problema, mas no campo do desenvolvimento, diferente dos verbetes da Wikipédia, que sempre ao final traz todas as referências
que eu utilizei para poder reunir aquele conteúdo. Isso é uma melhor prática, inclusive do ponto de vista de proteção, de prevenção de direito autoral, que é dar o crédito, né, daquele conjunto de conteúdos relacionados, e que na inteligência artificial hoje, se eu estou apenas ensinando o algoritmo para sua aprendizagem é uma coisa, mas se ele vai trazer um output para que alguém utilize aquele conteúdo, você já começa a gerar risco para o usuário, né? Então, se eu vou usar aquele conteúdo, seja uma linha de código que ele me devolver, seja um texto que ele me devolver, seja uma recomendação que ele me devolver, eu preciso saber de onde aquilo vem, né? Quando a gente fala de dar o crédito, de trazer essa rastreabilidade de informação, eu acabo protegendo o próprio algoritmo, protejo o seu desenvolvedor, porque se dali vier uma informação que também tiver algum equívoco, né, que pode estar tanto desatualizada, pode vir a ser uma fake news, pode ser uma recomendação equivocada, porque eu já vi pessoas perguntando para ele até sobre treino. César, sabe, utilizando o chat GPT para dizer qual é o treino de esporte, de saúde que eu posso fazer, sabe, coisas desse tipo, né? Então, imagina as ressalvas. Então, Claudinei, sim, você pode trazer riscos relacionados à propriedade intelectual, se você não der as devidas referências. Já vi ele juntar resultados de informação desatualizados, mas já vi ele juntar resultados de informação com trechos de textos de várias obras e pessoas, sem dar nem aspas, nem créditos ao final, da onde que eu retirei essas informações. Então, ele reúne e gera um texto novo, que se um terceiro for usar, quem vai ter problema é esse terceiro na hora de utilizar aquela informação sem essas referências, né? Então, imagina hoje uma pessoa fazendo uma pesquisa, seja ela escolar ou universitária, e utilizar aquele texto, e eu puder depois identificar esses trechos, eu tenho um problema de plágio, tá? Só estou dizendo uma coisa simples. Se isso acontecer com linhas de código, e eu puxar que aquela linha de código era de uma outra empresa, eu tenho um problema de contrafação. Então, a não ser que eu coloque referências, porque se eu colocar referências, e aí isso a gente já viu, gente, Lawrence Lessig nos ensinou isso, quando criou o Creative Commons, né, e quando colocou toda uma iconografia dizendo o que eu posso copiar é ZIF, a Wikipédia também é baseada nisso, né, você pode utilizar essa informação desde que também fique da forma gratuita, que foi a forma como você capturou, e você dê também o crédito da fonte e do local. E a gente vai ver o jovem dizendo fonte ChatGPT, né? E aí, qual é a fonte dele, qual é o crédito dele? Então, nós estamos com um problema, sim, e como não é só ele que está sendo criado em termos de IA generativa, como foi colocado pelo Tauro, tem outros, é importante que o mercado pense que a gente não pode abandonar melhores práticas. Sabe o que isso me lembrou, Claudinei? Quando eu comecei com o direito digital, eu ajudava muitos veículos de mídia que saíram do suporte papel para ir para a internet, e os anunciantes. E aí as lojas, eu dizia, gente, como é que a gente se preocupa de fazer aquele avisinho legal no anúncio para dizer que aquele produto não tinha imagem conforme a original e quando ia para a internet não fazia o aviso, né? Ou quando a gente fazia aquele aviso que a opinião daquele articulista não era necessariamente conforme o veículo, porque tinha a sua autonomia e dependência do articulista, e quando começou os portais de internet, o pessoal não fazia o avisinho. Então, a gente não pode avançar numa nova tecnologia e não levar junto as melhores práticas e as regras que a gente já tem que atender. Não pode zerar a posição, a gente não está começando do zero, né? Tipo, é upgrade, é daqui para melhor, né? Não é piorar. Não é uma mágica, né? Claro. Então, isso vai embarcar riscos que a gente já tinha que ter tratado e mitigado, ainda mais nesse tipo de impacto e de possibilidade. Eu fiquei um pouquinho apavorada, só para completar aqui, não pelo avanço da tecnologia, mas quando houve um anúncio de dizer, ainda sem entender muito bem como é que estavam os parâmetros de cibersegurança e de utilização de conteúdos de quem estava fazendo teste com o ChatGPT, que o Bill Gates, né, disse que estava com a intenção de já embarcar o ChatGPT no Office e no Teams. E a gente usa isso aqui no escritório. E eu pensei, bem, cadê meu sigilo de advogado com todos os meus clientes? De repente, mandar fazer uma atualização e ele começar a poder dizer que vai me ajudar
a fazer uma ata de reunião, ou me ajudar com alguma coisa do que eu estou escrevendo aqui, e aí esse conteúdo, de repente, aparecer em outro lugar, entende? Então, essa falta, de repente, de confiança que gere o medo pode prejudicar todo mundo que está desenvolvendo. Então, a gente tem que fazer do jeito certo. Senão, sabe, gera um problema. Aí, daqui a pouco, o legislador ou o fiscalizador vai dizer barra, suspende, que nem já aconteceu na Itália. Então, a gente tem que... A indústria precisa já aplicar com melhor prática, de cara, senão prejudica todo mundo. Perfeito. Enio, como é que é a sua visão em relação à adoção do chat GPT, principalmente, né, no mercado corporativo? As pessoas dizem que ele traz mais eficiente, ele vai reduzir mão de obra, ele vai tomar decisões mais rápidas. Como é que você vê essas implicações em relação ao uso da IA generativa no mercado corporativo? Bom, pessoal, assim, primeiramente, bom dia, é um prazer também estar aqui, Claudinei, Tarion e Patrícia. Assim, eu vejo que cada vez mais isso vai ser consumido, né? Primeiramente que, a não ser, né, bancos e assim, entidades que têm um controle muito mais fino de acesso, né? Mas por ele ser uma aplicação SaaS, web, né? Já é uma coisa muito fácil de qualquer desenvolvedor ou qualquer usuário ter acesso, né? Então, assim, uma empresa para conseguir banir isso, ela tem que ter um filtro de conteúdo muito bom, né? E colocar isso numa blacklist, assim. Eu vejo muitas empresas começando a fomentar o uso, né? Principalmente na parte de desenvolvimento, né? Assim, quando a gente fala sobre propriedade, né? Propriedade e se o GPT ele está criando ou recriando coisas, assim, quando a gente olha do ponto de vista de textos, isso daí a gente consegue notar essas falhas aí que o Tarion comentou e a Patrícia também comentou. Falei lá por exemplo, do caso do Ayrton Senna, ele replicou um texto, copiou um outro texto, e isso não foi legal. Contudo, quando a gente olha do espectro de código, né? Então, código a gente tem que imaginar aqui, por exemplo, numa linguagem Java ou Python, a gente tem diversas bibliotecas, ferramentais ali, e muitas dessas bibliotecas, elas têm licenças open source do MIT, por exemplo. O MIT é uma licença de várias bibliotecas de desenvolvimento, né? Então, o que eu vejo que já está começando a acontecer, né? A partir do momento que um desenvolvedor ele começa a criar o código dele usando o ChatGPT, o ChatGPT começa a se utilizar dessas ferramentas, bibliotecas para compor um novo código, que muitas vezes pode ser que parte dele já foi existente, mas a composição de 2 ou 3 ou 4 bibliotecas já se torna uma propriedade diferente, né? Que é o que hoje os desenvolvedores fazem, né? O desenvolvedor ele quer desenvolver um site, um sistema ERP, por exemplo, ele vai em portais como o Stack Overflow abertos, que você consegue pegar bibliotecas e consumir bibliotecas. Então, hoje, boa parte dos softwares que a gente está usando, inclusive esse que a gente deve estar usando aqui, eles são compostos, assim, a composição deles é diversas bibliotecas abertas, né? Então, isso já acontece há muito tempo, né? O que eu vejo que vai começar a acelerar muito, principalmente nessa camada de desenvolvimento, porque essa composição de bibliotecas ela vai ser feita de maneira muito mais rápida, né? E aí, beleza, o ChatGPT ou qualquer outro data app, né? Ele consumiu um modelo, usou isso, não deu certo, ele consegue fazer o troubleshooting e o QA também. Então, assim, eu vejo que na parte de desenvolvimento, primeiro, é inegável que é um avanço que já está acontecendo, né? E isso tende a que essas funções de desenvolvedores, de QA, ou seja, quem que vai verificar o código, cientistas de dados, elas sejam cada vez mais empoderadas com essa tecnologia, né? Como se fosse o que a gente chama aí, Deloitte cunha muito esse termo, que é o The Age of With, né? Que é você trabalhar com a IA.
né? Então, isso daí a gente já vê logo, desde quando lançou o ChatGPT, e até o uso, por exemplo, do próprio GPT-3 da OpenAI já era uma coisa que estava acontecendo, né? Agora, para uso, né, especificamente de textos, né, funções, publicações, SEO, marketing, entre outras coisas, é inegável que a gente já observa, por exemplo, o LinkedIn, muita gente já usando isso, tá? Até pela formação do texto do chat GPT, você já consegue entender, né? Então, assim, ele sempre sumariza de uma maneira geral no começo, coloca, às vezes, os principais detalhes em em bullets no corpo do texto, e no final ele faz um resumo sintetizando aquilo. Então, a gente já observa no LinkedIn diversas publicações assim. Então, e coloca um gifzinho ali também que o próprio chat GPT já faz. Então, assim, isso já está acontecendo, né? Então, eu vejo que, logicamente, entidades com maior rigidez, maior controle, maior volume de dados confidenciais sensíveis, eles tendem a barrar isso, porque cada vez que você faz o input no chat GPT, e você tem ali um sistema de alerta, isso já aponta, né? A gente teve casos aí em algumas empresas que o desenvolvedor foi usar e já alarmou um problema parecido com o problema de vazamento de dados, né? Porque a cada momento que o cara imputa dado ali, é como se ele estivesse imputando alguma coisa ali ou retirando alguma coisa, né? Então, assim, eu vejo que, e assim como o Taurion comentou, é um momento que a gente colocou, empoderou a AI na mão do usuário, né? Então, eu vejo muito difícil, assim, diferente do que foi, a meu ver, o Web3, diferente do que foi o blockchain, está sendo blockchain, diferente do que é, cara, todas essas tecnologias que a gente viu, essa tecnologia de metaverso, etc., essa tecnologia, ela pegou na mão do usuário. Então, dificilmente, assim, pegou, não é custosa, é rápida, mostra valor rápido. Então, eu vejo que dificilmente a gente vai conseguir voltar atrás com essa tecnologia e concordo que a gente tem que garantir as salvaguardas e melhor governança, principalmente de ética, principalmente na parte de tecnologia, né? Porque, assim, como é muito rápido, essas redes neurais tomam decisões a milissegundos, né? Então, a gente não vai conseguir, a meu ver, só estabelecer controles documentais, procedimentos documentais, check-in, check-out, consentimento. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir se manter nisso. Então, a gente já vê uma explosão, principalmente em Israel, de diversos SaaS, diversos produtos que tratam ética e governança de AI e trazem isso de maneira transparente. Perfeito. Falando nesse ponto de vista, né, o Brasil está discutindo a questão da legislação de uma lei para regulamentar a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, né, aquela entidade Future of Life pediu que houvesse um prazo, né, um prazo para se discutir melhor o desenvolvimento da IA generativa, né, uma moratória, como eles colocaram aí, de 6 meses, tendo em vista todas as implicações que a gente já discutiu aqui do ponto de vista. Então, eu queria perguntar para vocês se, de fato, vocês acreditam que é necessário uma regulamentação para a inteligência artificial, né? Porque muitos dizem que uma regulamentação pode impedir o desenvolvimento intelectual, pode impedir a inovação, né? Então, essa é uma polêmica ainda em aberto. Como é que vocês veem essa questão? Quer começar, Tarion? Bom, os aspectos mais legais vou deixar por conta da Patrícia, que, pô, tudo que eu falar aqui vai ser besteira diante dela. Mas a minha opinião sobre essa carta é que eu vejo o seguinte: realmente ela chama atenção para a questão, mas o foco dela é o longo-termismo, né? Ou seja, uma eventual inteligência genérica, Artificial General Intelligence, que seria um ser senciente. Quer dizer, falando no longo prazo, tem que parar para dar uma olhadinha. Em termos práticos, é impossível parar, né? Como é que vai parar? Você vai entrar nas empresas, você vai parar, vai ter uma legislação em cima disso, não pode sair nada, as pessoas não vão continuar estudando, pesquisando.
ou não podem publicar, mesmo pesquisas. E isso eu acho que ainda é um pouco utópico, não só em termos práticos, mas a visão dessa tal AGI. A questão é que nós temos coisas hoje muito urgentes a serem resolvidas. A Patrícia levantou alguns, o plágio, a questão de cópia de direitos autorais, a questão de coisas que ainda não foram resolvidas, como o Amy comentou, de código. Agora mesmo teve uma das variantes, né, do Copilot, pegando o código do GitHub, que é uma das bibliotecas, mas algumas desses pedaços de código tinha aquelas licenças de open source, mas que tinham determinadas restrições, e, obviamente, você não contempla isso. Então, essas questões diretas, eu acho que são importantes e têm que ser resolvidas agora. E outra coisa que eu acho que é fundamental, que os sistemas ainda estão muito longe, que eles têm uma opacidade muito grande, são uma caixa preta. É a questão da explicação, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Como o sistema não consegue, são milhares e milhares de cálculos que ele faz, você não consegue chegar a uma explicação por que determinada resposta foi feita. Se você mudar, por exemplo, o prompt e ver a outra resposta, você também não tem a mínima noção por que aquilo foi feito. Então, eu acho que são questões muito mais urgentes e que nos afetam no dia a dia. E uma AGI, concordo que a gente tem que olhar isso com cuidado, tem que começar a pensar nisso hoje, mas não tem a urgência, que nós estamos falando de algo há décadas à frente, do que as que nós estamos enfrentando hoje. Às vezes me dá a impressão que é um certo desvio de atenção do problema real de hoje para algo que no futuro virá a ser o problema. Tem que ser discutido? Tem, mas vamos resolver o problema de hoje, que são esses até alguns que a Patrícia comentou. Então, eu não vi a carta assim com nenhum ponto positivo, a não ser ter chamado a atenção para alguns aspectos, mas não vi nada de assim, fundamental, não. Patrícia, como é que você vê essa questão? Qual a sua visão, já que você também, inclusive, já pela NPD, já tem uma participação bastante importante, né, na discussão desse tema? Bem, Claudinei, primeiro, acredito assim que nós estamos vivendo uma corrida, né, da inteligência artificial. Me dá a sensação de que alguém queimou a largada e que a carta parece assim, gente, vamos segurar um pouco aí e até por quem está promovendo a própria carta e o prazo de 6 meses, se tivesse assim alinhado com vamos escrever um guia, né, melhores práticas, que eu acho que soft law, essa parte de autorregulamentação é sempre muito bem-vinda, ainda mais no âmbito de tecnologia, que eu acho que é preferível, sempre quando tem que surgir uma regulamentação, ela ser propositiva do mercado, do que a gente ficar esperando que seja o legislativo que vai apresentar alguma coisa, ainda mais quando o tema é técnico. Então, assim, mas não é o que parece. Eu não acho que essa pausa tem esse efeito ou essa capacidade ou essa característica. Eu acho que também existe uma certa desconfiança dos próprios players, um olhando o outro, assim, dizendo, pô, será que vai parar mesmo, vai ficar fazendo de bastidor, tá? Quer dizer, eu acho que estamos com esse desafio nesse sentido. Mas sim, vamos precisar ter alguma regra do jogo. Assim, no rules é um problema, porque não só você pode ter questões de qualidade, como a gente já viu, pode afetar a própria humanidade, né? Então, se você não definir parâmetros e limites, e não é um limite para limitar a inovação, mas é um limite para dizer até onde a gente pode ir sem que aquilo tenha que ter um observatório, né? Porque não é só o interesse de né, o privado, é porque gera efeitos sistêmicos, afeta ecossistema, que nem quando a gente está avaliando meio ambiente, quando a gente está avaliando, quer dizer, são decisões que vão muito além do que só, às vezes, alguém está olhando dentro da sua caixinha, né? Então, eu curto muito quando você fala que tem que fazer sandbox, tem que ter um observatório, precisa ter uma certa coletividade ali reunida. Então, não acho que é positivo no sentido de camisa de força, de desacelerar, mas nós não podemos estar dentro de um ambiente que promova um desenvolvimento tecnológico que não esteja alinhado com
proteção de direitos humanos, sustentabilidade, compromisso com segurança, com ética, com proteção de dados, né? Porque a gente já desenhou esse framework para dar o próximo salto. Então, a gente tem conversado com as instituições que, independente de ter uma legislação que saia, é legal ter um comitê de ética algorítmica, criar uma política com guidance a respeito disso, fazer uma equipe mais multidisciplinar para tentar evitar algumas coisas relacionadas a viés em desenvolvimento, tentar olhar se os seus parceiros que são os terceirizados, porque esse tipo de mercado você nunca desenvolve uma coisa sozinha, você precisa de muita gente para você conseguir desenvolver algo que realmente agregue valor, está todo mundo, né, seguindo ali as mesmas diretrizes éticas, digamos assim. Então, vamos precisar de uma regulamentação, mas eu acho que seria preferível se fosse autorregulação regulada e se partisse de uma proposta do próprio mercado. Só que eu acho que o mercado está se dando cotovelada, não está também se entendendo, isso é ruim, né? Porque deixar também top-down o legislador que não entende tanto do assunto, eu mandei a nossa visão sobre o que foi proposto do substitutivo do marco legal de IA e tem erros técnicos, sabe? Tem erro na conceituação do que é inteligência artificial, tem erro de dizer, por exemplo, que na parte de mineração de dados não pode ter tratamento excessivo. Gente, mas minerar dado tudo é excesso. É grande volume, não existe minerar sem excesso, né? Tem várias questões ali com falhas técnicas que depois vão nos prejudicar lá na frente. Então, não é nem só um chapéu jurídico, ele é jurídico, ele é técnico, ele é social, é grupo multidisciplinar. Enio, qual é a sua visão em relação a essa questão da regulamentação, da regulação, né? Que eu creio que você, com a experiência que você tem aí trabalhando na Semantics, que é focado basicamente numa empresa data-driven, né? Você deve estar tendo muita demanda dos seus clientes em relação a esse tema, né? Sim, assim, eu acho que a gente já tem muita regulamentação importante, sabe? A gente tem que começar, de fato, a utilizar elas, né? A meu ver, até antes de ter alguma nova regulamentação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala lá da própria LGPD, a gente já tem lá revisão de controles automatizados, decisões automatizadas, né? Então, assim, como que a gente está usando isso, né? Será que a gente está usando essa parte, né? Porque, assim, eu vejo que a gente ainda está engatinhando nesse tema, né? Por exemplo, se a gente pudesse aprofundar essa parte de decisões automatizadas com dados pessoais, como que isso é feito, como que isso é auditável nos sistemas, né? Porque senão a gente vai acabar criando mais uma regulação que pode ter overlap com uma série de outras tantas que a gente tem, né? Por exemplo, o cara teve algum problema utilizando IA com dados pessoais. A melhor legislação para ser seguida é a própria LGPD, né? Então, a parte de inteligência artificial, ela foi uma tecnologia que causou o dano ou o problema, né? Então, assim, eu sempre defendi de que a gente consiga aprofundar e entrar mais nos detalhes das regulamentações vigentes e fazer com que elas realmente sejam eficazes, né? Uma coisa que eu vejo que a gente precisa evoluir, isso é um tema geral no mundo, né? É principalmente a parte de ética, né? Porque, assim, ética é uma coisa que assim, é até ruim falar isso, mas é uma coisa até subjetiva, né? A gente sabe o que é correto em ética, né? Só que a gente pode entrar em diversos vieses aí. Então, eu vejo que a evolução no tema de ética é um tema importante, né? Porque isso é, sim, um assunto, né? Quando a gente olha para produtos digitais, para inteligência artificial, é uma coisa que tem caminhado muito pouco e muito por falta de desconhecimento do que é realmente o fundamento da ética, né? Então, eu vejo que essa é a linha que a gente tem que se aprofundar e buscar com que as empresas de tecnologias respeitem os fundamentos, né, dos principais temas, né? Porque, assim, eu não vejo a gente conseguindo auditar decisões éticas
numa rede neural de bilhões de dados e algoritmos, né, numa velocidade que a gente consiga não frear a tecnologia. Contudo, eu vejo que a gente tem que ter clareza nisso, as empresas têm que ter clareza que o sistema que elas vão colocar no mercado tem que respeitar os principais aspectos ali de ética, privacidade, né, segurança da informação, né? Então, eu vejo essa linha, principalmente a parte de ética é uma coisa que tem que ser avançada em IA o mais rápido possível. Eu acho que um pouco da preocupação que essa Open Letter teve foi muito do poder que os LLMs, né, ou seja, os large Language Models, podem trazer no futuro próximo, né? Ou seja, quando vier esses treinos, vier mais velocidade, vier um conglomerado de decisões utilizando áudio, utilizando imagem, multicanalidade, e aí isso refletir em o cara criar um produto, que nem o caso que a gente viu eu não sei se foi o ChatGPT, mas existiu uma demanda para ele quebrar um CAPTCHA e aí executar uma ação, e ele foi lá, fez, ele não se posicionou como robô, comprou esse quebra de CAPTCHA e conseguiu cumprir a missão dele. Então, acho que são essas coisas que eu acho que é a preocupação desse grupo, né? E que eu acho que a gente tem que evoluir muito no quesito aí de ética para que isso depois a gente consiga controlar de alguma forma ou saber para que direção está indo a tecnologia e as decisões aí. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está já com o tempo meio estourado, né? Porque eu acho que o assunto tem muito ainda para a gente discutir. Eu acho que teremos que voltar para novas sessões para discutir essa questão da IA generativa. Então, eu gostaria de pedir para vocês se despedirem da nossa audiência e fazer as suas considerações finais. Pode começar, Torion? Ok. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, estar com a Patrícia, uma grande amiga, e que admiro muito, o Enio. Muito legal. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem que estar, assim, antenado com tecnologias, mas temos que não ser aquele técnico otimista, achar que a solução tecnológica resolve todos os problemas por si. Nós temos todo um conjunto de aspectos sociais, econômicos e culturais que tem que ser contemplados. E mergulhar em qualquer tecnologia sem uma visão clara de onde você quer, qual o objetivo que você quer, me parece muito de turismo tecnológico. Legal, vamos fazer uma experiência com metaverso. Legal, vamos fazer uma experiência. Legal, tem que experimentar, sim, mas com certo cuidado, né? Olhando todos esses aspectos. Digamos, a empolgação, muitas vezes, com a tecnologia, deixa de lado as precauções que nós devemos ter. No mundo pessoal, como indivíduo, tudo bem, o meu risco é menor. Mas como empresa, eu não estou ali como pessoa física, eu estou como funcionário de uma empresa e talvez esteja usando de uma forma indevida algumas tecnologias, como a gente vê já alguns casos do ChatGPT liberando coisas sensíveis que podem afetar a imagem da organização. Patrícia, por favor, suas considerações finais. Bem, acho que fica essa mensagem, né? Acho que é super importante a gente promover inovação, desenvolvimento econômico, tecnológico, mas com a cautela, né? Com necessária. Acho que a gente está num momento hoje fundamental para realizar esses grupos conjuntos que nem você reuniu aqui, né? Que junta quem está com a área técnica, com a área de negócios, com a área jurídica, para que a gente faça esse desenvolvimento sustentável. Então, acredito sim que a gente tem desde o nível lá dos contratos, do início dos projetos, até chegar num regulatório em termos de lei, e a lei sempre vai ser mais lenta, nunca vai acompanhar a velocidade que a gente tem da sociedade. Não acho que a gente tem que fazer lei para tudo, ao contrário, né? Mas a gente precisa conseguir, sim, até quando a gente fala assim, né, a gente precisa conseguir trabalhar muito mais com essa dinâmica, né, de uma sociedade transparente, né, e a transparência, ela lida com esses pilares de concorrência leal, de ética,
né, de trabalhar a segurança, da informação estar clara, e a gente treinar bem as equipes. Eu acho que hoje tem equipes que estão usando ferramentas, que até hoje a gente fala, desenvolvimento seguro de software, por favor. A gente tem até hoje ataque de SQL injection, com coisa de site, com coisa que, nossa, como é que isso não está ainda aqui, ó, já nas nossas premissas? Então, quando você fica vendo coisa que está vazando em inteligência artificial, 2 passinhos para trás. A gente não devia nem estar, sabe, passando por esse tipo de discussão, tá? Acho que é isso, Claudinei. Obrigado, Patrícia. Enio, suas considerações finais, por favor. Bom, pessoal, agradecer a vocês, acho que foi uma reunião muito legal aqui, né? Um tema bem pertinente. E assim, eu vejo que a gente está numa era única, sabe? A gente está aí com uma tecnologia disruptiva e que vai dar oportunidade para a gente adentrar o conhecimento em ética, melhorar o conhecimento em cyber, como a Patrícia falou, pelo seguinte, os hackers eles já estão usando e consumindo isso e vão usar isso para atacar. Então, as empresas elas vão ter que se defender de alguma forma. Então, é inegável que o advento dessa tecnologia vai levantar a barra técnica das organizações no mundo, né? Seja aí na parte de cibersegurança, seja na parte de privacidade, seja na parte de ética, né? Porque, primeiro, questão de sobrevivência, fator higiênico, a gente vai ter que se defender, né? E para a gente se defender de hackers maliciosos que estão usando dessa tecnologia para nos atacar, a gente vai ter que conhecer muito bem da tecnologia, assim como no mesmo nível deles, para conseguir se defender desses ataques, né? Tanto os ataques de ética, ataques de indisponibilidade, ataques de privacidade. Então, eu vejo que o lado bom, né, disso é que as organizações vão ter que se mexer, vão ter que começar a conhecer isso, vão ter que abrir ali uma linha de ética em AI para entender o que é isso, né? O pessoal de cibersegurança vai ter que começar a entender o que é isso, a aprender a se defender disso, não vai adiantar ficar só ali em redes, né? Aquele conhecimento tradicional de cibersegurança. O advento de prompt engineer, então, ou seja, novas carreiras que são desenvolvedores de prompt, né? Vai surgir inegavelmente. Então, eu vejo que a gente está numa nova era, né? Na qual, principalmente, os dados, eles são a matéria-prima disso tudo, né? E que a gente está vendo uma série de ferramentais super poderosos. O primeiro cisne negro que a gente viu foi o Generative AI, e que agora a gente tem que aproveitar esse momento, conhecer profundamente isso e, logicamente, fazer, como todos disseram aqui, de uma maneira responsável e ética, para que a gente não tenha problemas, né, não cause problemas para os nossos usuários, titulares de dados e clientes aí. Bom, muito obrigado pela participação. Gostaria novamente de agradecer a Patrícia Peck, ao César Taurion e ao Enio Moraes a participação aqui do nosso podcast TI Inside Talk. Espero revê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.